nosotros, los cristianos, portamos la mejor noticia que jamás oímos. La mejor noticia está dentro de usted, está dentro de su boca. Tanto que la Biblia llama esta noticia de buena noticia. Las buenas noticias de salvación. Nombramos en la Biblia también la buena noticia de salvación como evangelio. Evangelio. Y la buena noticia es una noticia de salvación. Pero solamente es posible acceder a la buena noticia de salvación se nosotros reconocemos que necessitamos de um Salvador. A dificuldade quando nós vamos predicar a uma pessoa, já que estamos em um culto missioneiro, é que chegamos dando a boa notícia, sem fazer com que a pessoa entenda que necessita desta boa notícia. Explico melhor. Chegamos a la pessoa, dizendo a la pessoa que ela necessita de um Salvador, sem a pessoa entender que está em apuros. Se eu não estou em apuros, logo não necessito de um Salvador. Pero quando entendemos que estamos em apuros, nós reconhecemos que necessitamos de um Salvador. Por isso eu quero falar em poucos minutos com vosotros acerca do Evangelho de Jesucristo. Eu creio que predicamos muitas coisas na igreja, algumas hasta que deveríamos nem falar, e falamos pouco do principal, que é acerca do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Para isto, você necessitará de uma Bíblia. Você tem aí em suas mãos? Ou quizás de seu teléfono, você tem aí a aplicação da Bíblia. Se você não tem, está aqui por la primeira vez, por la segunda vez, é uma visita, não te preocupes, tendremos allí em la pantalla. Então, se você que está com a Bíblia nas mãos, ou com seu smartphone, mira que palavra bonita, não? Ábrala, por favor, em Romanos, capítulo 3, e versículo 23. E você que está em casa assistindo por internet, participe também. Abra sua Bíblia. Romanos, capítulo 3, e versículo 23. Diz assim: porquanto todos pecaram. Quem pecou? Todos. E estão destituídos de la glória de Deus. Todos, jovens, homens e mulheres, somos pecadores. Mire para mim. Sabe o que você está vendo aqui agora? Um pecador. Todos pecamos. E todos somos pecadores. Não há um justo entre nós outros. E é a Bíblia que diz que todos nós pecamos. E a consequência do pecado é ser destituído da glória de Deus. Porque Deus é tão santo que não pode suportar delante de um Deus santo o pecado. Então, eu quero te conduzir a la necessidade que todos temos de um Salvador. Há outro texto que é mais claro aún. 1 Juan, agora vá a 1 Juan, capítulo 1, Evangelho de San Juan, capítulo 1, e o versículo de número 8. Quizás você diga assim: eu, pecador? Não, tu, pastor. Eu não. Que coisa é essa? Estava me ofendendo assim, dizendo que eu peco. Não. Juan, Evangelho de San Juan, primeiro, Evangelho não, hermano, estou falando tonterias. Primeira San Juan. Olvide Evangelho, é primeira San Juan. É a idade. Depois que passamos de uma certa idade, se queda assim. Não. Primeira San Juan, capítulo 1, versículo 8. Se dizemos que não temos pecado, enganamos ao pastor. ¿Sí? É o que está aí em tu Bíblia? Não, não é o que está em tu Bíblia. Enganamos a nós outros mesmos. Então, quando você diz, não, esta palavra não é para mim, isto não é comigo. É que eu não tenho pecado. Se dizemos que não temos pecado, nos enganamos a nós outros mesmos. Não é o pastor, não é a Deus, não é a tu esposo, a nadie. A você mesmo. E a verdade não está em nós outros. Em outras palavras, eres um mentiroso.
porque todos pecamos. Então, se dizemos que não temos pecado, já pecamos, porque mentimos. Então, se todos pecamos e estamos em grandes apuros, porque não podemos purificar nossos próprios pecados. El peor, el pecado trae consigo consequências. El pecado trae consequências. Mira, não há distinção, teológicamente hablando, entre grandes pecados e pequenos pecados. ¿Vale? Por exemplo, entre um assassino e um mentiroso. Porque tanto o assassino e o mentiroso vão viver em el mesmo inferno. Quizás irão compartilhar habitação. Em outras palavras, o pecado sempre nos conduz ao inferno. Seja ele um pecado que nós julgamos ser um grande pecado ou um pequeno pecado. A diferença não está em el destino del pecado, porque el destino del pecado es el inferno. La diferencia está en la consecuencia de los pecados. Hay una consecuencia distinta para un asesino y hay una consecuencia distinta para un mentiroso. ¿Cuántos están conmigo? Digan amén. Entonces, el pecado porta con él consecuencias. Y una de las consecuencias del pecado está en Romanos. Usted puede ir con su Biblia en Romanos, capítulo de número 5. E o versículo de número 12, Romanos, capítulo 5 e versículo 12. Portanto, Romanos 5 e 12. Portanto, como el pecado entrou en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Primeira consequência del pecado, muerte física. Muerte física. E assim como o pecado entrou em el mundo por um solo homem e generou a muerte, esta consequência foi passando a todas as pessoas, como um vírus. Disto nós outros entendemos, não? Estamos assim, maestro em este tema. Como um vírus que infectou a uma pessoa e foi transmitindo de persona para personas, assim o pecado foi sendo transmitido de geração a geração e as consequências do pecado também, ao ponto de chegar a toda a humanidade. O homem não foi hecho para morrer. Por isso, explica por que temos tanta dificuldade em manejar o tema da morte. Por que a morte nos causa tanta dolor, não? Porque nenhum de nós, aunque queremos ir para o cielo, não queremos morrer. Quantos querem ir ao cielo? Digam amém. Quantos querem morrer? Digam amém. Tardamos lo que sea possível e impossível para nos quedar o maior tempo possível aqui. Não é verdade? Quando perdemos uma pessoa que amamos, sofrimos muitíssimo. Porque a morte nos causa muitíssima dolor. Porque o plano inicial de Deus não era este para o homem. Pero el pecado generou morte. Tanto que quando você lê a Bíblia, luego em los primeiros capítulos da Bíblia, a gente vivia muitíssimos anos. Alguns mais de 1000 anos. Pero com a multiplicação do pecado, passamos a viver cada vez menos. Porque uma das consequências do pecado foi a morte física. Agora, há outras consequências. E para mim esta é pior. É pior. E está em Apocalipse, capítulo 20 e versículo 14. O pecado generou o que nós chamamos de la segunda muerte. Ou muerte espiritual. Apocalipse capítulo 20 e versículo 14 diz que e a muerte e el Hades, ou el inferno, foram lançados em el lago de fuego. Esta é a segunda muerte. E el que não se hallou inscrito em el libro de la vida foi lançado ao lago de fuego. Essa é a muerte de la muerte. É a segunda muerte. ¿Sabe o que passará
com esta muerte física, ela será muerta. Esse é o assassinato da morte. É o que nós nombramos como a segunda muerte. E é a pior. Porque diz a Bíblia que a muerte será echada em el lago de fuego e será quitada de las personas a possibilidade de morrer. Tanto que estas pessoas vão sofrer por toda a eternidade. Alguns pedirão para morrer, pero não poderão morrer, porque a muerte está morta. A ver se me explico. Está muerta. Então, este é pior porque é a separação completa de Deus. É muerte espiritual. E te explico de uma forma mais aqui em nosso mundo. Algumas pessoas estão passando por momentos tão difíceis que pedem para morrer. Porque para eles, a morte é melhor do que o momento que estão passando. Então, há momentos, e estes serão momentos de grande dolor e tormento por toda a eternidade, onde as pessoas buscarão a morte, pero não encontrarão. Porque o pecado generou muerte física e muerte espiritual. Então, não há, o homem está em uma total decadência, em uma total corrupção. Há uma terminologia que utilizamos em português que diz la total depravação de la fé. Ou seja, não há esperança nenhuma para o homem que agora é vítima del pecado. Não há uma vacuna para este pecado e agora o homem está condenado à morte física e morte espiritual. Que bueno, ¿eh? Poderia terminar aqui e vosotros volveriam para casa todos em depressão. Pero não. Há uma solução. Eu quero que você repita comigo. Há uma solução. Há uma esperança. Há uma salida. Agora, para a pessoa que está a seu lado, se é que você pode falar com esta pessoa, diga, não que estão peleando, se é da mesma família, não? Diga, há uma solução. Diga a essa pessoa aí, há uma solução. Há uma esperança. Há uma salida. Ora para mim, por favor. Há uma esperança, há uma solução, há uma salida. ¿Para quê? Primeiro, para a morte. Aí dizem, não, pastor, porque eu sou de Brasil. E em Brasil se diz que há solução para todo, menos para lá. Não é isso que diz a Bíblia. Tanto que a Bíblia não considera que os creyentes muerem. A terminologia bíblica para os creyentes muertos são os que duermen em Cristo. Porque os verdadeiros cristianos não conocerão a muerte como deveriam conhecer. Mirem tu Bíblia. Se necessita de Bíblia, está em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 21. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 21. Porque por quanto a muerte entrou por um homem, também por um homem, a ressurreição de los muertos. Essa é a boa notícia que eu tenho para vosotros esta manhã. Que Cristo é a boa notícia. Porque Cristo venceu a muerte em la cruz. Ele ressuscitou e vivo está. Então, se a consequência do pecado é a muerte física, Jesus Cristo venceu a muerte em la cruz. Ele ressuscitou. Además, ele prometeu ressuscitar todos nós outros. 1 Pedro, mira o que está em 1 Pedro, capítulo 2 e versículo de número 24. 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 24. Quem levou ele mesmo nossos pecados em seu corpo sobre ele madeiro, para que nós outros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, e por cuya herida fuemos sanados. Então ele diz, por el sacrifício de Cristo,
em la cruz del Calvário, vosotros que viviam em pecado, estando muertos em seus pecados, agora vivam como justo em justiça. Porque aunque somos pecadores, o sacrifício de Cristo em la cruz transforma um pecador em um justo. Então, quando eu miro para a igreja, eu vejo pecadores justificados por el sacrifício de Cristo em la cruz. Por isso, depois do sacrifício de Cristo, quando eu miro a igreja, eu não estou vendo pecadores, eu estou vendo justificados por la fé, justificados por el sacrifício de Cristo. Há uma solução, há uma esperança e há uma salida. E a esperança, a solução e a salida é Cristo. Ele é a boa notícia de salvação. Aleluia. Jesus está aqui. E eu sinto sua presença. O versículo de número 25 del mesmo capítulo diz: porque vosotros erais, ¿no? Como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor, obispo de vuestras almas. Cristo es el obispo de vuestras almas. Cristo es nuestro supremo pastor. Tu não estás solo, não estás sola, não está perdido, não está perdida. Não, estávamos como ovejas descarriadas, pero el pastor ha traído todas sus ovejas cerca de él. Ele é o obispo de vuestras almas. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo de número 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 13. Tampouco queremos, hermanos, que os ignoreis acerca de los que duermen. Quem são os que duermen? Los creyentes que a luz del mundo estão muertos. Pero dice la Biblia, los que duermen, para que não os entristeçais, como los outros, que não têm esperança. Hermanos, quando nós outros perdemos uma pessoa querida, nós outros sofrimos, e com razão. Pero dice la Biblia, hermanos, eu quero que vosotros tenham mais conhecimento, não ignoreis, acerca deste tema de los que dormem em Cristo Jesus, porque vosotros tenéis uma esperança. Eu entendo que uma pessoa que não tem uma esperança sufra muitíssimo mais que nós outros. Pero diz, eu não quero que vosotros entristeçais tanto, porque para vosotros há uma esperança. Porque sus entes queridos que dormiram em el Senhor solamente duermen em el Senhor Jesucristo. Mira o versículo de número 14, que revelação poderosa. Porque se creemos que Jesucristo morreu e ressuscitou, assim também traerá Deus com Jesus a los que duermen em Ele. Se nós outros somos cristianos e creemos que Jesucristo morreu e ressuscitou, diz a Bíblia que este mesmo Jesus traerá los muertos em Ele. Versículo 15, por lo cual não dizemos isto em palavra del Senhor, que nós outros que vivimos, que habremos quedados hasta la venida del Senhor, não precederemos a los que duermen, porque el Senhor mesmo com voz de mando, com voz de arcanjo. Eu não sei o que é uma voz de um arcanjo, deve ser uma voz assim, levanta-te, não, alguma coisa mais ou menos assim, pero com voz de mando, não, com autoridade, e com trombeta de Deus, descenderei de los cielos, e los muertos em Cristo ressuscitarão primeiro. Se eu tenho uma boa notícia, los muertos em Cristo ressuscitarão primeiro do que nós outros, porque eles serão os primeiros a serem ressuscitados. Então, se há uma esperança, aunque sofrimos com as perdas de aqueles que amamos, Cristo venceu a morte. Há uma esperança, há uma solução, há uma salida. O versículo de número 17 diz assim: luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente com eles em las nubes, para recibir ao Senhor em el aire. E assim estaremos sempre
com Él. Aleluya. Hermanos, yo tengo una imaginación tremenda. Entonces yo me pego imaginando esta cena. E eu digo assim, não há película em el mundo que pode se comparar a isto. Diz a Bíblia que aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão. E nós outros, os que quedamos, seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor em el aire. Eu estou bajo esta promessa. Quantos estão bajo esta promessa? Estamos bajo esta promessa. E eu termino a predicação a título de conclusão dizendo que o Evangelho de Jesucristo é a melhor notícia que o mundo poderia escutar. Que Cristo venceu a morte física e venceu a segunda morte, a morte eterna. Porque aqueles que morreram em Cristo não desfrutarão desta segunda morte, pero gozarão com Cristo por toda a eternidade, de vida eterna. Essa é a melhor notícia. E você porta esta melhor notícia. Ora, nós necessitamos fazer duas coisas para terminar a palavra. Primeiro, viver esta notícia e compartilhar esta notícia. Porque coisa boa nós desfrutamos e compartimos. Quando você vai comer em um restaurante que a comida é bueníssima, o que você faz primeiro? Come. Claro. Desfruta. E a segunda coisa que você faz, comparte com os amigos e as amigas. Venga porque é bueno. A comida é bueníssima. Então, nós estamos em um culto missioneiro. E a missão nossa é esta, é desfrutar desta bendição, porque temos um Salvador que nos resgatou da morte. E compartilhar, hermanos, esta notícia é bueníssima demais. Bueníssima demais, está mal. Demasiado. Alguma coisa que seja bueníssima. Bueníssimo já é bueníssimo, não necessita mais. Então, nós necessitamos compartilhar o Evangelho. O Evangelho é palavra de vida, de paz e de amor. O Evangelho é vida. Vida. Vida abundante em Cristo Jesus. Vida bendecida em la terra e vida por toda a eternidade em los cielos com o Senhor. Diga às pessoas, a seus amigos, a seus familiares, que o Evangelho não é nada aburrido e essas coisas que a gente pensa. Não, o Evangelho é vida. Venga a viver, porque só há verdadeira vida em el Evangelho de Jesucristo. E eu não estou falando de uma religião, eu não estou falando de uma placa denominacional, não, de uma igreja, de uma instituição humana. Não, eu estou falando de Jesus, do puro, genuíno e verdadeiro Evangelho de Jesus. O Evangelho é paz. Paz. Paz interior. Sabe assim, quando o mundo está... Eu não sei se vocês assistiram este vídeo que estava aí em YouTube, que havia uma protesta aqui em Espanha, não sei que cidade, e havia um homem que estava em el teclado, tocando uma música, e a gente estava rompendo toda a calle, a praça, e o homem parece que estava em outro mundo, não? Seguia tocando a música. Alguém ha visto este vídeo em internet? Só eu. Vocês não têm YouTube, não? E a paz deste homem. O mundo está terminando, as coisas estão... Mas há uma paz interior que está dentro de nós. E a paz de Cristo é esta. A paz que Cristo nos dá não é a paz que o mundo nos dá. Não, é uma paz interior que emana de fora para dentro. Aunque ao redor tenhamos problemas e dificuldades, há uma paz que reina dentro de nosso coração. E solamente o Evangelho de Jesucristo pode nos dar e proporcionar esta paz. O Evangelho é amor. Ame, ame, ame. Há um hino em português que diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Vocês conhecem esse hino, os brasileiros? Porque não é hino, pero a música é boa, não é verdade? É necessário amar as pessoas. Ame. Eu sei, hermanos, que há pessoas que são difíceis, pero amar-los fáceis, é fácil. Não? Amar-los que te amam, eu creio que você não faz mais que a obrigação. Não? Pero a invitação do Evangelho de Jesus Cristo é amor. De Gênesis a Apocalipse. É amor. Então, viva este amor. E expresse esse amor
Comparta este amor. As pessoas estão cansadas de religiosidade. Que você vai falar das pessoas de tu igreja, de tu pastor. Não, as pessoas querem conhecer a paz, o amor e a vida que Jesus Cristo tem para dar. Depois ele vai conhecer tu igreja, ele conhecerá seu pastor um dia. Pero antes, essa pessoa necessita conhecer Jesus e conhecer o evangelho de Jesus. Porque que vale ter pessoas que conhecem a igreja, conhecem o pastor, pero não conhecem Jesus? A proposta do evangelho é conhecer a Jesus e desfrutar de seu evangelho. Quantos podem dizer amém? Eu posso orar com vosotros? Vosotros podem poner-se em pé? Se você está aqui esta manhã e aún não reconheceu Jesus como seu Salvador de forma pública, pero a partir desta manhã deseja desfrutar de todas estas bendições que eu compartilhei, eu quero te fazer uma invitação para você tomar uma decisão personal e pública de dizer, eu quero este evangelho, eu quero abraçar este Jesus. Eu não estou te oferecendo uma igreja nova, um pastor novo, não, Jesus. Quizás você diga, pastor, eu já lo tenho. Pero mais que ter é vivir, é praticar. Porque evangelho, hermanos, é prática. Evangelho sem a prática não é verdadeiro evangelho. Eu posso dizer para vosotros, eu sou jogador do Real Madrid. Tu crees? ¿Crees? ¿Seguro? Sí, é verdadeiro. Eu sou jogador do Real Madrid. Tu crees? ¿Por que não lo crees? Nunca me ha visto jogar um partido, não? Então você diria que eu sou cristiano, eu creio em Jesus, nunca te he visto jogar um partido com os hermanos. É que não está, é que não é presente, é que não, o evangelho é prática. E quizás você um dia praticou, um dia viveu tudo isso que eu estou falando, pero por algum motivo você se apartou da casa do Senhor, da presença, se alejou de Deus. Pero eu te hago uma sincera e amorosa invitação esta manhã. Vem para Jesus. Jesus te espera de braços abertos para reatar esta aliança, este pacto com Ele. E será a melhor decisão de tu vida. Pastor, às vezes eu tenho vergonha de me exponer. Hermano, nada tem a ver com sua vida. Seguro que você já hizo coisa pior e não tinha vergonha. Não devemos nos avergonçar do Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho de Jesus é poder para a salvação de todos aqueles que creem. Se você deseja aceitar esta invitação, eu quero te invitar aqui a vir aqui adelante, a dar este passo de fé e tomar esta atitude de fé, e nós outros queremos orar com você. Venga, eu te espero, em nome de Jesus Cristo. Jesus te espera. Venga aqui adelante, vamos orar por ti. Se há algum irmão ou irmã entre nós outros que deseja tomar esta decisão, passe aqui adelante. Eu não tenho muitos minutos, pero eu não posso terminar a palavra sem fazer esta invitação a vosotros, porque esta é minha missão, este é meu dever, ok? A decisão é tua. Eu sei que Deus está falando com você aí. Eu sei que Deus está falando com pessoas aí. Eu sei que Deus está falando com pessoas. Aleluia. 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 Senhor, em nome de Jesus Cristo, Tu és um Deus libertador. Tu és aquele que nos libera, Senhor, de todas as cadenas, de toda a opressão, del jugo, Senhor, del inimigo. Eu te pido em nome de Jesus Cristo, por el poder e a autoridade de Tu nome, que Tu venga a liberar este jovem agora de todas as cadenas, de toda a opressão, em el nome de Jesus Cristo, que seja livre, porque a partir de agora, Senhor, ele tomou a melhor decisão de sua vida, que é de reatar a aliança contigo, Senhor. Por isso eu sei que ele passará a viver os melhores dias e os melhores momentos de sua vida, em nome de Jesus. Jerry, venga estar com ele aqui, venga estar com ele. Se acerque aqui, por favor, Nice, se acerque aqui. Eu quero orar. Aleluia. Você que está aí, levante suas mãos e empiece a orar. Deus te espera aqui, Deus está te esperando esta manhã. Deus está te esperando, não há uma segunda oportunidade. Mas se você quer, venga aqui adelante. Se acerque ao altar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu sei que Tu és aquele que constrói uma nova história. Tu és aquele que nos amou, nos ama e sempre nos amará. Por isso eu te pido, Senhor, empeça hoje. Escrever uma nova história, Senhor, em la vida desta jovem, Senhor.
Tu eres aquele que reconstrui. Tu és um Deus de novas oportunidades. Por isso, eu te pido em nome de Jesucristo, que todas as cadenas sejam rompidas em nome de Jesucristo. Porque a partir de hoje, Senhor, ela volve uma vez mais a ser templo de Tu Espírito Santo, morada de Tu Espírito Santo. Em nome de Jesucristo, nós outros oramos e profetizamos. Levante suas mãos, igreja. Levante suas mãos, Senhor. Nós outros te alabamos. Nós outros te alabamos porque Tu Evangelho és vida. Tu Evangelho és poder. Tu Evangelho és restauração. E esta manhã é uma manhã de salvação, é uma manhã de restauração, é uma manhã de avivamento, é uma manhã de festa e celebração, porque vidas, Senhor, reatam o compromisso contigo, Senhor. Nós outros como igreja queremos te adorar. Eu quero que por um minuto você agradeça a Deus por os milagros desta manhã. Por um minuto você glorifique a Deus e diz: Senhor, te alabamos, Senhor, te damos graças, Senhor, te honramos, Senhor, te celebramos, porque tudo que hacemos aqui é para a glória de tu nome. Em nome de Jesus, a ti seja a glória. Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.